Boa noite, pessoal. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Nós vamos continuar hoje tratando sobre a legislação trabalhista. Nós, na outra aula, falamos sobre as espécies de contrato, contrato de estágio, contrato por tempo determinado, contrato por tempo indeterminado. Hoje nós vamos tratar sobre as espécies de rescisão de contratos, né? Nós falamos como os contratos foram formados, como a característica de cada um desses contratos trabalhistas, e hoje a gente vai falar sobre a rescisão desses contratos trabalhistas. Então, a rescisão trabalhista do contrato de trabalho, é o encerramento do vínculo empregatício entre empregador e empregado, que pode ocorrer por diversos motivos previstos na CLT, a consolidação das leis de trabalho, e ela implica no pagamento das verbas rescisórias de acordo com a modalidade da rescisão. Esses motivos, né, que é a rescisão de contrato sem justa causa, com justa causa, por acordo mútuo, por motivo de falecimento. Nós vamos ver cada uma dessas modalidades hoje no decorrer da aula. A rescisão de contrato sem justa causa, que essa é uma das rescisões de trabalho que mais tem garantias para o empregado. Uma dessas garantias, a gente vai falar sobre essas garantias no decorrer da aula, né? Uma dessas garantias, que é o empregador que encerra o contrato sem que o trabalhador tenha cometido nenhuma falta grave, é um requisito essencial. E se você, empregado, cometeu alguma falta grave, você vai ser demitido com justa causa. E a maioria desses direitos aqui que você teria na rescisão, você não tem, porque você deu a causa. Se você não deu a causa e se a rescisão de trabalho é sem justa causa, você tem direito. Quais são os direitos do empregado? Do saldo do salário, né, do mês, é o correspondente, tá, gente? É claro que é o correspondente. Se você foi demitido no dia 10, você não trabalhou os 30 dias, mas você tem que receber o correspondente até o dia 10, além do correspondente, do saldo de salário, você tem direito a um aviso prévio, que aí vai ser a escolha do empregador, no caso da empresa, vamos falar assim, né? No caso da empresa, se esse aviso prévio vai ser trabalhado, se esse aviso prévio vai ser trabalhado ou indenizado. Se for trabalhado, tem que ter redução da carga horária de 2 horas diárias, ou a dispensa de 7 dias corridos no final do aviso. Ou aí é de 30 dias a 90 dias, viu, gente? Esse aviso prévio depende do tempo de trabalho. Ele é proporcional ao tempo de trabalho, mas é limitado a 90 dias. Se essa empresa quiser que você cumpra o seu aviso prévio, é direito do empregado escolher reduzir 2 horas, ou nos últimos 7 dias, você não cumpre eles. 13º salário proporcional, férias vencidas, mais o 13º que tem que ser pago, se houver, né, se tiver férias vencidas, as férias proporcionais, mais 1/3, a multa dos 40% sobre o FGTS, o saque do FGTS e o seguro-desemprego, se você
preencher os requisitos. Essa multa dos 40% aqui, gente, é 40% de tudo que o seu empregador depositou em tempo que você trabalhou para a empresa. Não é 40% sobre o que está lá no momento, porque às vezes você faz o saque aniversário, por exemplo, os optantes de saque aniversário do FGTS, não vai ter um saldo total lá. Mas a empresa não paga 40% sobre o que está lá no momento da sua demissão. Ela tem que pagar 40% sobre tudo o que ela já depositou. Você tem direito, né, a sacar o FGTS e também tem direito ao seguro-desemprego se você preencher os requisitos. Vamos ver quais são esses requisitos que o empregado tem que ter cumprido para ter direito ao seguro-desemprego. Os requisitos para solicitar o seguro-desemprego. Ter sido dispensado sem justa causa. Se você foi dispensado com justa causa, você não faz direito ao seguro-desemprego. Estiver desempregado quando requerer o benefício, né? Você não pode pedir seguro-desemprego e estar trabalhando, porque o seguro-desemprego é um auxílio, né, pelo tempo que você tiver trabalhado, para não ter um desamparo familiar. Ter recebido salários de pessoas jurídicas ou pessoas físicas equiparadas à jurídica há pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa. Ou seja, se eu trabalhei 12 meses dos últimos 18, antes da minha demissão, eu tenho direito ao seguro-desemprego. Quando da primeira solicitação, eu tenho que ter trabalhado de 18, dos 18 meses anteriores, 12 meses na primeira solicitação. Na segunda solicitação de seguro-desemprego, são 9 meses dos últimos 12. Então, no último ano, você tem que ter trabalhado pelo menos 9 meses para ter direito ao seguro-desemprego. E a cada 6 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, quando as demais solicitações. Na primeira solicitação, 12 meses colhidos de 18. Na próxima solicitação, você tem que ter trabalhado só 9 meses de 12 meses. Aí, nas próximas, você tem que ter trabalhado 6 meses imediatamente anteriores à data da solicitação de dispensa, né? Da data anterior à sua dispensa. Não possuir renda própria para o seu sustento e de sua família. Ou seja, você não pode abrir CNPJ, viu, gente? Já vi gente cometendo esse erro e veio reclamar, perguntar por que perdeu o seguro-desemprego. Porque pessoa jurídica entende que você já tem, ou tem à vista renda familiar, você já vai gerar renda familiar para o seu sustento. Então, é cortado bem difícil do seguro-desemprego. Acontece bastante, assim, uma certa frequência que não deveria, empresas, vou falar assim, né, empresas, pessoas jurídicas de má fé, até mesmo, não a empresa em si, mas as pessoas que representam essa empresa, falam em nome dessa empresa, dão informações erradas sobre o seguro-desemprego. E foi perguntado semana passada se essa pessoa foi demitida sem justa causa, e foi perguntado, ela perguntou sobre o seguro-desemprego, que é o primeiro emprego dela. Essa pessoa, até então, não tinha sido demitida. Ela trabalhou, essa pessoa trabalhou nessa empresa durante 5 anos. E aí ele perguntou, então, o seguro-desemprego,
E a pessoa que representa a empresa, a funcionária da empresa, disse que ele não teria direito ao seguro-desemprego, porque para ter direito ao seguro-desemprego, tá, não. Ela falou que tinha que ter trabalhado pelo menos 5 anos. Eu falei que ele trabalhou 5 anos? Não. Ela falou assim que ele tinha, para ele ter direito, ele tinha que ter trabalhado pelo menos 5 anos. Essa pessoa trabalhou durante 3 anos na empresa. Aí a pessoa veio me questionar. Eu fui mandada embora, né? Sem justa, aí, por exemplo, com justa causa, sem justa causa, sem justa causa. E essa pessoa falou para mim que eu não tenho direito de seguro-desemprego. Isso é verdade? Porque eu trabalhei só 3 anos, ela falou assim que eu tinha que ter trabalhado 5 anos. De forma alguma. Eu mostrei, né, o que a lei fala sobre isso, que é o que eu estou trazendo para vocês. Na primeira solicitação de 18 meses, você tem que trabalhar no mínimo 12. Então, apesar de, às vezes, parecer que todo mundo sabe disso, nem todo mundo sabe disso. Aquilo que é necessário, o básico, ele precisa ser falado, repetido, e tem que se criar uma cultura de informação. Infelizmente, a gente vê muito uma cultura de desinformação, mas esse é o tipo de cultura que tem que ser disseminado de forma correta. 12 meses de 18 meses. Essa pessoa que me perguntou, ela estava acreditando, né? Ela gerou uma desconfiança porque ela ouviu de outra pessoa que não seria assim. Aí ela veio tirar a dúvida. Porque se ela não tivesse tido essa malícia, ela ia ficar, não ia usufruir do direito que ela foi dentro. Essa pessoa foi demitida sem justa causa. Preencher os requisitos aqui, você tem direito ao seguro-desemprego, desde que você tenha sido, sua rescisão de trabalho foi sem justa causa, por iniciativa do empregador. Pedido de demissão, que é a iniciativa do empregado. Quais são os direitos que ele tem nesse caso? Saldo salário, que é o que ele ainda tem para receber os dias trabalhados, aviso prévio, cumprido pelo empregado ou descontado, aí não é mais, lembre-se que aqui, sem justa causa, a empresa escolhe se você vai cumprir ou não, e você escolhe se vai ter a redução de 2 horas diárias ou 7 dias corridos no final do aviso prévio. Aqui não. Aqui, quem vai decidir é o empregador, se você vai cumprir esse contrato ou não. Aí, se ele falar para você que ele não quer que você cumpra esse contrato, ou você, né, no caso, já tem outro, porque isso acontece normalmente quando você tem outro emprego. Não, eu tenho outro emprego em vista pedir demissão, porque o meu emprego não paga mais. O que vai acontecer nas áreas trabalhistas? Vai ser descontado o seu aviso. Se você tem outro emprego à vista, se você já vai começar em outro emprego, empregado nunca é obrigado a cumprir aviso prévio, viu, gente? Você tem que cumprir aviso prévio se você não tem outro trabalho em vista. Entretanto, se o empregador quer que você cumpra o aviso prévio e você não vai cumprir o aviso prévio, é direito do empregador descontar esse aviso prévio do acerto das verbas rescisórias. Diferente do que acontece se você for demitido sem justa causa. Se você é demitido sem justa causa e no decorrer do aviso prévio, que ele quer que você cumpra o aviso prévio, você está trabalhando menos horas, mas
ainda com a redução das 2 horas, você arruma outro serviço, outro emprego. Esse empregador não pode descontar, viu, das verbas trabalhistas, o aviso prévio. Entretanto, se você pediu demissão e não cumpriu o aviso prévio, ele pode descontar esse aviso prévio. E aí, 13º proporcional, férias vencidas, mais 13º, férias proporcionais, mais o 13º. Não recebe o FGTS nem a multa de 40%. Por quê? Porque você pediu demissão. E também não tem direito a seguro-desemprego. Só tem direito a seguro-desemprego quem for mandado embora sem justa causa. A rescisão de trabalho por acordo. Como é que funciona essa rescisão de trabalho por acordo? A rescisão de trabalho por acordo é quando as duas partes estão querendo encerrar a relação empregatícia, né? Tanto é interessante para o empregador, quanto é interessante para o empregado. O empregador e o empregado concordam em encerrar o contrato. Outra característica são os direitos desse empregado. O saldo de salário, a metade do aviso prévio, metade da multa do FGTS, em vez de ser 40%, o empregador é obrigado a pagar só 20%. Saque de até 80% do FGTS, aí vai ser o que vai depender do que for acordado nessa rescisão. Férias vencidas, mais 13º, e proporcionais, mais 13º. O 13º proporcional, entretanto, também não tem direito ao seguro-desemprego, só tem direito ao seguro-desemprego, demissão sem justa causa. A rescisão por justa causa. Quando ela vai acontecer? Quando o empregado comete falta grave, no caso, ela deside em subordinação, abandona os direitos do empregado, que é saldo de salário, férias vencidas, mais 13º se houver, e não tem direito ao seguro-desemprego. E a falta grave também, além, né, da insubordinação, para ela acontecer, gente, aqui tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem diversas ações trabalhistas quanto a isso, de que a desídia, você tem que fazer, a insubordinação, você tem que fazer prévias contenções, a não ser que seja uma coisa assim, absurda, né, que ele foi lá e bateu no outro colega de trabalho. Mas faltas graves, que são políticas da empresa, elas podem causar a demissão por justa causa, desde que siga o procedimento base, né? Aviso, suspensão, balão e depois demissão por justa causa, né? Então, assim, tem alguns critérios a serem seguidos, desde que não seja uma coisa inadmissível, né? A gente está falando, assim, de alguns desvios de condutas inicialmente toleráveis, mas que depois de um certo procedimento você pode encerrar esse vínculo trabalhista por justa causa. Abandono de emprego. Gente, esse negócio aqui de abandono de emprego acontece, eu já vi acontecer por parte do empregado, por assim, uma má orientação, que ele acha que ele tem direito a um mês.
salários atrasados, a empresas não pagam o salário em dia, está atrasando o salário, às vezes atrasa mais de 20 dias, e isso é de forma recorrente, não foi só uma vez. Porque uma vez não tem como você fazer uma rescisão de trabalho indireta, direta, porque esses atrasos recorrentes, ele causa uma rescisão de trabalho direta por falta grave do empregador. Só que o que acontece? Às vezes, aquilo que era um direito do empregado, ele se torna um direito do empregador. Quando isso acontece? Eu já vi acontecer que, está pagando salário atrasado, e eu não vou mais trabalhar. Já até entrei em contato com um advogado, só que o que acontece? Eu não tenho notificação para a empresa. Essa pessoa que está me auxiliando, esse advogado, ele também não manda a solicitação para a empresa e eu paro de trabalhar. Eu fico uma semana sem aparecer lá, sem dar justificativa. E o que acontece? Para minha surpresa, me manda embora por abandono de trabalho. Então, assim, tome cuidado quando vocês forem pedir uma rescisão de contrato direta, estejam certificados de que vocês fizeram uma notificação formal e por escrito, tá? Para a empresa com os motivos do seu pedido de desligamento, para não ocorrer esse tipo de surpresa. Acontece bastante, infelizmente, né? Mais do que deveria. Eu já falei, né, dos direitos na rescisão trabalhista, que seria o saldo de salário, as férias vencidas, mais um terço, se houver, e também não tem direito ao seguro-desemprego. Vamos falar sobre a rescisão do contrato a termo. O que seria essa rescisão de contrato a termo? É o término normal do prazo de trabalho, é o fim de contrato. Então, isso se aplica às modalidades de vínculo trabalhistas que a gente viu na outra aula. O que são essas modalidades, gente? Contrato por prazo determinado, contrato de trabalho por prazo determinado. O contrato de trabalho por prazo determinado, como ele tem hora para acabar, se chama, quando ele termina na hora certa, né? É rescisão de contrato de termo com o fim desse contrato. Os contratos se encerram na data prevista, tudo certinho. Aí, quais são os direitos desse empregado? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, mais o 13º, férias vencidas, né? Se houver, depósito do FGTS de 8%, com saque possível, mas tem a multa de 40%. Por quê? Porque é contrato a termo, né? Tem prazo para acabar diferente. O contrato por prazo indeterminado é que a gente tem ciência de que daqui a 2 anos o vínculo trabalhista vai acabar. Aí, o depósito do FGTS é de 8%, com saque possível, mas sem a multa dos 40%, que quem tem que pagar a gente, de novo, que a gente viu lá na aula, é o empregador a título de compensação, porque essa multa de 40% é quando o empregado ele é demitido sem ter dado motivo. E ele também não tinha previsto, né? Porque esse 40% é para dar previsibilidade para o empregado.
Porque vocês concordam comigo? Porque se você trabalha por prazo indeterminado, você não está esperando ser demitido no mês que vem. Você não está esperando ser desligado no mês que vem. E aí, o que foi pensado? Uma forma de compensar, né? Essa dor, essa incerteza de que, tá bom, eu fui demitido, mas a gente já viu, né? Vou ter direito de seguro-desemprego, a multa de 40% de tudo que foi depositado durante o contrato de trabalho, não sobre aquilo que tem na conta do FGTS. A gente vai repetir isso algumas vezes, que é para ficar guardado na memória de vocês. Então, ok. O depósito do FGTS de 8% e não tem direito a um aviso prévio e nem seguro-desemprego. Por que, gente, que não tem direito a um aviso prévio? Porque é um contrato que tem hora para acabar. Um contrato que já nasceu com data para terminar. E não tem direito ao seguro-desemprego, porque, de novo, a essência é a mesma na multa de 40%. Ele foi estipulado como uma compensação. É para gerar uma segurança e segurança e também de tornar isso previsível, né? Uma forma de tornar mais previsível o futuro do empregado. Mas um contrato de trabalho que eu sei que hora que vai terminar me gera imprevisto, né? Eu sei que vai acabar daqui 6 meses, daqui 1 ano. A rescisão de contrato a termo sem justa causa, de forma antecipada. O que vai acontecer? Saldo de salário, né, de forma correta. Aquilo que falta para ser recebido, o 13º proporcional, férias proporcionais, mais o 13º, férias vencidas, mais o 13º, se houver, FGTS, mais multa de 40%. Aqui, era para eu ter colocado, vocês me desculpam porque foi um erro de digitação, mas eu vou corrigir, vou colocar no lugar certo. Esse daqui é a rescisão sem justa causa, que a gente viu anteriormente. Aqui não é a rescisão de contrato a termo com prazo definido. Aqui é 13º, férias, FGTS, mais multa de 40%, porque contratos a termo, que tem hora para acabar, não incide multa de 40% e o FGTS é só de 8%. A gente acabou de ver ali. Aqui eu trouxe um exemplo, né? Se o contrato de 12 meses reincide no 8º mês, restariam 4 meses de salário. A indenização será de 2 meses de salário. O empregador deve indenizar o empregado em valor correspondente à metade dos salários que deveriam, né? Aqui, quando o contrato a termo é terminado antes do tempo, é direito do empregado receber o correspondente à metade dos salários que seriam devidos até o término previsto do contrato. Um contrato de 12 meses, se ele for rescindido no 8º mês, restam 4 meses de salários a serem recebidos. Como ele foi demitido sem a justa causa, né, quem não esperou terminar esse contrato, ele tem que ser pago a metade dos salários devidos. Aqui eu dei o exemplo de faltando 4 meses, mas se faltasse 2 anos, ele teria que receber o correspondente a 1 ano. Se era 24 meses,
12 meses, esse seria o valor devido para esse funcionário que tem o contrato de trabalho que tem hora para acabar por prazo determinado, encerrado antes da obra. A rescisão de contrato a termo, quando a gente vai falar em rescisão por justa causa. Se o empregado cometer falta grave, ele perde direito às verbas rescisórias e recebe apenas o saldo de salários e férias vencidas se houver. Se o empregador comete falta grave, o empregado pode pedir a rescisão indireta e terá direito às verbas de uma dispensa sem justa causa. A gente viu ainda, né, que o que é a metade do salário dos meses que ainda restavam, se restam 24 meses, o empregador é obrigado a pagar os 12 meses e todas as outras verbas determinadas. Rescisão de contrato a termo, de pedido de rescisão pelo empregado. O que é? Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcional, mais 1/3, e os prejuízos do empregador limitado a 50% dos salários devidos até o fim do contrato. O que acontece quando o pedido de rescisão é feito pelo empregado? A mesma coisa que aconteceria se fosse pela empresa. Então, a diferença é o quê? Que vocês lembram que a gente acabou de ver que se o empregador demite, ele tem que pagar metade dos salários? Agora não. Agora, se ele peça demissão antes do contrato de 2 anos terminar, é a empresa que pode cobrar os prejuízos do empregador limitado a 50%. O que é esses prejuízos? É necessariamente material? Não, não é necessariamente material. Isso não quer dizer que eu quebrei alguma coisa lá na empresa, eu tenho que ressarcir isso. Isso quer dizer que se a empresa me contratou para fazer um serviço e ela está contando com que eu vá cumprir, né, esse contrato. Então, durante 4 anos, eu fui contratada para prestar serviços de suporte técnico. Beleza. Só que na metade desse contrato de 4 anos, eu falo assim, olha, eu não vou mais prestar serviço para vocês. Eu achei outra empresa que pague melhor. O que vai acontecer? A empresa, assim como você é demitido sem justa causa e gera uma imprevisibilidade para você, gera também uma imprevisibilidade para a empresa. Então, a empresa pode, das suas verbas trabalhistas, ser ressarcido em até 50% dos salários devidos até o fim do contrato. Ou seja, ela pode, daquilo que você deveria receber, pode abater até 50%. Mas, para isso, lógico, ela vai ter que provar esse dano, viu, gente? Não é assim, é só porque você quer, você pode pedir essa rescisão. Outro motivo é a rescisão do contrato pelo falecimento do empregado. É uma coisa que pode acontecer, né? O contrato de trabalho, ele se extingue automaticamente. Até porque, né, gente, é um pouco óbvio, né? A pessoa está prestando serviço, ela falece, não tem como continuar o contrato de trabalho. O contrato de trabalho não passa para os herdeiros essa obrigação de trabalho.
Só contratos de direito civil que transmitem para os herdeiros são no limite da herança deles. Deixar isso também bem claro, que contratos de direito civil, eles transferem, mas só até no limite da herança. Dívidas, por exemplo, transfere, mas só até a herança. Diferente do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é essa obrigação não transferida para todos. Direitos a serem pagos aos herdeiros ou dependentes habilitados. Quais são esses direitos? O saldo de salário, férias, mais 13º, se houver, 13º proporcional, férias proporcionais, depósito do FGTS, de tudo aquilo que é devido até então, que pode ser levantado pelos dependentes, o PIS/PASEP, se houver saldo, não há multa de 40% do FGTS, porque não se trata de dispensa sem justa causa. Não se aplica a indenização do artigo 479, metade dos salários até o fim do contrato, no caso de contrato a termo. O que acontece aqui? Esse FGTS aqui, gente, muita gente às vezes não sabe, né? Mas se a pessoa tinha vínculo trabalhista em conta no momento do falecimento, é sacado esse FGTS de forma integral. Mas o que muita gente não sabe é que saldos de FGTS retidos, porque lembra que da rescisão sem justa causa do pedido, né, de iniciativa do empregado, lembra que, vamos voltar, de demissão, iniciativa do empregado, não recebe FGTS e nem a multa dos 40%. A multa de 40% não é aplicada, a multa de 40% é aplicada somente quando há demissão sem justa causa. Entretanto, você trabalhou a sua vida, a pessoa trabalhou a vida inteira, às vezes, em algum momento, ela pediu demissão. E, obviamente, ela não poderia sacar o FGTS. Só que, o que acontece? Quando essa pessoa falece, lembra que se ela tinha vínculo, vai ser depositado o FGTS e a família pode levantar. Mas, se essa pessoa, a título de curiosidade para vocês, se a pessoa não estava trabalhando no momento, não estava com vínculo empregatício ativo, os familiares também podem sacar o FGTS, porque o FGTS entra na herança. Então, se a pessoa, na hora que faleceu, não estava trabalhando, mas em algum momento ela trabalhou e tinha saldo retido no FGTS, existe muito dinheiro parado, porque muita gente não sabe disso. Então, fica lá, na conta do falecido. Ele faleceu, não sacou todo o FGTS devido, vai se fazer processo de inventário. E assim, a não ser que você trabalhe, você seja especialista em inventário, você não vai pedir para autorização para consultar o FGTS. Então, muitas vezes as pessoas fazem inventário de imóveis, de dinheiro que está lá na conta e nem se lembra de pedir para verificar se existia saldo de FGTS. Então, muitas vezes, esse dinheiro de saldo de FGTS fica lá. Fica parado não, né? Porque o banco vai utilizar esse dinheiro. Mas muita gente não sabe, fica aí a título de curiosidade. FGTS, quando você vai fazer inventário, os herdeiros podem pedir uma solicitação de extrato para ver se existia algum saldo
a ser recebido até depois que a pessoa faleceu, né? Até o momento do falecimento dela. Mas aqui, voltando, não há multa, né, do FGTS, porque não se trata de dispensa sem justa causa, e não se aplica a indenização do artigo 479, que é metade dos salários até o fim do contrato. Quando a gente está falando, então, do falecimento do empregador. Se o empregador fosse pessoa física e a sua atividade fosse personalíssima, exemplo, cuidador, motorista particular, jardineiro de residência, o contrato se extingue automaticamente. Porque se eu contrato uma pessoa para cuidar de mim, quando eu faleço, não existe mais motivo, né? Para esse contrato de trabalho perdeu a sua finalidade. Porque se eu estava lá para cuidar de uma pessoa, essa pessoa falece, o objeto do contrato se extingue. Motorista particular, mesma coisa. Jardineiro de residência, mesma coisa. A pessoa que limpa, doméstica, também não tem mais sentido depois que a pessoa falece. Ou seja, qualquer atividade prestada de forma personalíssima e o meu empregador falece, perde o motivo de existir. Quais são, então, os direitos do empregado nesse caso? É o saldo de salário, as férias vencidas, mais o 13º, as férias proporcionais, mais o 13º, 13º proporcional, FGTS com direito à multa de 40%, e se houver continuidade da atividade. Herdeiros mantém a empresa, o negócio, o contrato pode ser transferido sem prejuízo ao trabalhador. A pessoa trabalhava, por exemplo, de motorista dessa pessoa que contratou, da pessoa que faleceu. Ele não vai mais ser motorista da pessoa que faleceu, mas às vezes a família ainda quer usar o seu serviço. Então, ok, eles vão substituir, os herdeiros mantêm a empresa, um negócio, né? A atividade personalíssima sendo executada e o seu contrato de trabalho continua transferido nos mesmos termos, só que agora seu empregador não é mais o José que faleceu, agora o seu empregador é o Rodrigo, é o filho dele. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês há uma folha de uma rescisão trabalhista que eu trouxe para a gente ver. Eu vou tentar transmitir aqui. Deixa eu ver se eu consigo transmitir. Eu acho que vou ter que compartilhar a tela do meu computador. Acho que vai dar aqui.
Isso aqui. Aqui, nessa página, tem um de como um termo de rescisão do contrato de trabalho. Aqui vai falar, ó, né, a rescisão de contrato é definida pela portaria, e são vários tipos, como está bem escrito aqui, eu ainda vou trazer para a gente conversar sobre o modelo de rescisão de contrato, quando ele é com acordo, que a gente acabou de ver, né, que é o termo de acordo de rescisão. Aqui vai ser preenchida, né, a identificação do empregador, depois a identificação do trabalhador, dos dados do contrato. Qual que é o tipo de contrato? Ah, é contrato por tempo determinado? Vai ser essa rescisão pode ser por tempo, o trabalho por tempo determinado, vai ser uma rescisão indireta, ou vai ser uma rescisão direta. Esse vínculo trabalhista é por tempo determinado e indeterminado. Eu vou colocar aqui, tipo de contrato. A causa do afastamento é justa causa? Mas, se for justa causa, imprescritível que esteja o motivo dessa rescisão aqui. Faltou, desvio, abandono de emprego, causa do afastamento, abandono de emprego, tal, não apareceu mais. Discrimina, que vem discriminado o motivo, né? Desse desligamento. É sem justa causa? Sem justa causa, tem que estar discriminado aqui a causa desse afastamento. A remuneração do mês anterior, a data da admissão, a data do aviso prévio. O aviso prévio, ele é calculado pelo tempo trabalhado, viu, gente? Então, assim, limitar de 30 dias, limitados a 90, ninguém pode. A pessoa pode ter trabalhado 15 anos lá. Ela não vai fazer proporcional a cada um trabalhado. É impossível, tá? Ela não vai fazer mais do que 90 dias. É limitado a 90 dias. Então, vamos supor que ele faça os 30 dias de aviso prévio. Se for a pensão, aí aqui, gente, se tem pensão alimentícia, tem que estar discriminado, se vai incidir sobre o FGTS ou não. Aí as verbas rescisórias. O saldo de salário, que são os dias trabalhados, o adicional de insalubridade, se tiver, mas eu vou trazer na próxima aula quais são os requisitos de adicional de insalubridade, as horas extras, o reflexo de DSR, salário variável, salário proporcional, férias e 13º, tudo isso aqui tem que ser preenchido. Esse daqui, gente, em ações judiciais, o texto base. Então, um advogado, uma pessoa que é especialista em direito trabalhista, ele vai pegar isso daqui e ele vai sentar e ele vai calcular cada uma dessas verbas. Se não for discriminado corretamente ou se não foi pago corretamente, isso vai gerar um processo trabalhista para a empresa. Na próxima aula, eu vou trazer, né, uma tabela dessa daqui, para um termo de rescisão desse, para a gente preencher durante a aula e simular uma rescisão de contrato de trabalho. Eu vou trazer cálculos aproximados e tal, para a gente ver como é que funcionaria, como é que deveria ser feito uma rescisão de trabalho. Vou trazer os dois, né? O sem justa causa, o com justa causa, e
são os mais tradicionais. Vou trazer para a gente ver como é que deveria ser feito. A discriminação dessas verbas rescisórias, né, já coloquei aqui, e as deduções. As deduções que são feitas mensalmente, no caso da pensão alimentícia, aviso prévio, se vai ser indenizado, tem que colocar aqui, o adiantamento salarial, se teve, previdência social, qual foi o valor depositado, 13º salário, aqui são todos os descontos e deduções e que o valor que o trabalhador vai receber. Eu vou fazer um cálculo na próxima aula, com o empregador ganhando a média salarial de um salário mínimo, para vocês verem como deveria ser preenchido uma tabela dessa. Aqui um termo de outro tipo de termo de rescisão, né? Termo de quitação de rescisão de contrato de trabalho. Aí está aqui termo de quitação. O empregador, o trabalhador, o contrato, o número, né, do contrato, a data da admissão e demissão. Muita gente acredita que depois que você recebe esse termo de quitação aqui, você aceitou e está julgando como verdadeiro tudo que está escrito aqui nesse termo de rescisão de trabalho. Só que não, tá, gente? Porque a Justiça do Trabalho entende que o trabalhador é a parte vulnerável dessa relação empregatícia. Então, apesar dele ter assinado em termo de quitação, falando que está tudo certo, que ele recebeu todas as verbas devidas, isso daqui não é verdade absoluta. A Justiça do Trabalho entende que o trabalhador é parte vulnerável e que, às vezes, ele vai se submeter a certos tipos de situação contra a sua vontade para ter um trabalho. Essa semana eu fui perguntada por uma pessoa, ela veio me questionar que o empregador dela ofereceu para ela, que ela foi pedir um aumento. O empregador ofereceu para ela pagar, continuar com o mesmo salário, e pagar por fora o valor combinado entre eles, que seria um reajuste salarial. Ou seja, ele ia pagar esse reajuste salarial, mas por fora. Não ia pensar nas verbas trabalhistas. E isso está provocando se a pessoa, se o empregado, depois, mesmo que ele tenha falado para você, eu aceito receber. É por isso que uma empresa bem orientada não paga 10 centavos a mais para o funcionário, sem discriminar essas verbas. Porque se você paga a mais, o fora, é porque a empresa não quer pagar mais impostos, mas não quer mais pagar, não quer pagar INSS a mais, não quer pagar FGTS a mais, não quer pagar todas as verbas trabalhistas que vêm como um aumento de salário também. Compreensível, só que isso não é inteligente parte da empresa. Porque se a empresa escolhe fazer isso, igual no caso aí da pessoa que me pediu orientação, eu falei assim, eu posso fazer isso? Eu falei assim, você até pode aceitar, porque é o que a maioria das pessoas fazem, a gente não precisa ser hipócrita, né, e falar que não acontece, porque acontece muito. Só que o que acontece? Se acaso amanhã você quiser sair desse emprego, você vai prejudicar a empresa de forma assim que a empresa acha que está tendo vantagem agora de não pagar, não começar o reajuste salarial na carteira de trabalho, mas só que lá na frente, com o processo que vai vir, de que todas essas verbas sejam pagas de uma vez, tá? E tem que ser pagas em dobro, a empresa tomou um prejuízo muitas vezes
do que o valor que ela achou inicialmente que não seria vantajoso aumentar esse acréscimo salarial lá na carteira de trabalho dele. Aqui, o que no começo era uma vantagem para a empresa, no futuro, dá um lucro financeiro considerável. E aí a gente está falando daqui a 3 anos de 40 mil de uma vez que a empresa vai ter que pagar. São as verbas que não são pagas em momento oportuno. Então, se você vai trabalhar para uma empresa, por mais tentador que seja no momento, diminuir os gastos dessa empresa, pagando salários, gratificações por fora, não faça isso. Discrimine tudo muito bem para o registro do seu funcionário e também faça o cálculo desses ganhos, desses pagamentos a mais na hora da rescisão trabalhista. Porque isso é a diferença de dar margem para o empregado ir à justiça ou não, dele ganhar uma causa trabalhista ou não. Então, você prevenir um dano no futuro é muito mais vantajoso do que você ter que arcar com esse dano depois, principalmente para a empresa, né, que depois que vai pagar mais por uma irresponsabilidade. Apesar de um empregado que aceita se submeter a isso esteja errado, lembrando que ele é a parte vulnerável nessa história. Ele só vai ter um prejuízo agora, porque se depois ele quiser cobrar, o prejuízo vai ser total da empresa. E aí, para terminar de contextualizar, ele falou assim, então eu posso, a pessoa que estava tirando dúvida comigo, então eu posso fazer um contrato de estágio. Se você preencher todos os requisitos de um contrato de estágio, você pode fazer um contrato de estágio. É até assim, preferível a receber por fora. Ter um aumento de salário por fora. Você pode fazer um contrato se você tiver preenchido os requisitos, ok, mas não faça pagamentos por fora nunca. Gente, aula que vem eu vou trazer esses contratos, né? Vamos simular termos de quitações no começo da aula para a gente fazer. Vou trazer uma rescisão com justa causa e uma simulação de rescisão sem justa causa para a gente encerrar esse tópico das rescisões, para vocês imaginarem como é que seria de fato na vida prática fazendo uma rescisão de trabalho. Hoje a nossa aula vai ficar por aqui, mas na próxima aula, assim, eu já vou iniciar fazendo essas simulações e a gente continua a nossa terceira aula no dia 20, na próxima aula, que é dia 20/10. Aí eu vou trazer para vocês essas simulações. Até mais, pessoal.